Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio do AvaCast. Estou aqui com a Meire, a Alessandra, a Trícia, tudo bem com vocês, gente? Tudo bem. Bom, hoje abordaremos sobre as atualizações do mês de setembro. No nosso canal do YouTube já estão os outros episódios, já falamos sobre o mês de julho, agosto e também sobre os benefícios das soluções em cloud e as relações interestaduais. Vamos começar com algum destaque da esfera federal. Trícia, o que tem de novo para a gente? Bom, Adriano, nesse mês de setembro, as alterações da esfera federal, elas não foram tão impactantes, né? As alterações da nova TIP, elas realmente deram uma trégua, o governo conseguiu estabilizar essa questão. O que tinha de pendência era a ação direta de inconstitucionalidade, então, após aí a publicação da nova TIP, em abril de 2022, nós tivemos algumas discussões relacionadas às reduções que o governo federal havia dado para a IPI, aqueles 35%, e agora, em agosto, publicada em setembro, houve, então, a cassação, né, a revogação da medida cautelar que havia sido proferida pelo STF, que suspendia os efeitos da tabela TIP, que tinha redução de IPI. Então, agora, nós voltamos ao status quo, que seria a aplicação da tabela TIP com as alíquotas efetivamente descritas na tabela TIP, com as reduções ali colocadas, e o governo ele readequou as alíquotas, somente reduzindo aquelas NCMs realmente que não tinham as discussões trazidas no âmbito do STF. Então, estabilizou muito o assunto de setembro para outubro, e a gente aí está somente agora com algumas atualizações da própria tabela TIP, que o governo vem ajustando aí algumas NCMs, mas um volume muito menor do que a gente vivenciou no início do ano, aí abril, maio e até agosto. Então, deu uma boa estabilizada, tá joia? E na parte federal, Meire, nós tivemos aí ajustes, né, alguns ajustes que mexeram aí com a parte de CFOP e CST. Fala um pouquinho para a gente sobre esses ajustes. Legal. Isso foi uma mudança bastante positiva, porque, na verdade, foi uma prorrogação da entrada em vigor dos CFOPs e das CSTs que iam vigorar a partir de abril de 2023, e eles prorrogaram para abril de 2024. Isso é muito positivo para o contribuinte, porque isso tem uma adequação de sistema, de parametrização e tal. E essa prorrogação, ela é também para a Fazenda, né? Porque, óbvio que tem que se mudar a nota fiscal eletrônica, regra de validação, as declarações, enfim. Aí, só fazendo um histórico aí dessa situação, essa alteração do CFOP, ela foi trazida pelo ajuste 3 de 2022. Então, ele mudava a tabela, alguns códigos entraram em vigor em junho de 2022 e a grande mudança, então, ficou para abril de 2024. Essa grande mudança, inclusive, a gente destaca a exclusão dos CFOPs de substituição tributária. Então, isso é uma mudança bastante importante. Com relação ao CST, era o ajuste 11 de 2019, que também foi alterado, e basicamente ele engloba os CSTs e a CRT do Simples Nacional, CSOSN do Simples Nacional, numa mesma tabela. Isso é uma mudança importante também, porque na nota eletrônica, a empresa do Simples Nacional ela tem que colocar um código específico de tributação do ICMS. As empresas normais colocam o CST. Isso tudo vai estar numa tabela só. E isso é uma mudança importante também. Então, a gente passa a não usar mais o CSOSN pro Simples Nacional e começa a usar a CST. Claro que não a mesma CST. Vai ser uma CST que está dentro de uma tabela que é essa modificação. Isso também ficou para abril de 2024. Então, isso é super importante porque dá tempo de se adequar. Aí, um ponto importante, né, é não deixar para a última hora, né, porque às vezes a gente ganha prazo, fala, ufa, não é abril de 2023, é abril de 2024. E aí vai deixar para se preocupar com isso em novembro de 2023. Aí a gente tem o prazo apertado de novo. Então, é bom deixar isso no radar, é bom fazer um follow-up disso para não esquecer, né? Mas foi positivo para o contribuinte, sim, um respiro, né? Depois de um ano tão conturbado aí de várias chips, enfim. Então, só 2024. Só 2024. Abril de 2024. Ainda bem que não é janeiro também, né? Porque janeiro costuma ser o inferno na área tributária, né? Então, foi para abril de 2024. Então, isso é bem positivo, dá tempo de todo mundo adequar sistema, enfim, saber como vai emitir as notas e ficar todo mundo ok.
Joia. Bom, legal. Agora a gente vai passar um pouco para a esfera estadual. Alê, quais são as alterações que mais impactaram nesse mês? Então, a gente até teve um mês relativamente tranquilo de publicações assim dos estados, né? Nós trouxemos alguns destaques, vamos colocar assim, e vamos começar falando de uma alteração que tivemos no convênio 142 de 2018. É um convênio super importante para o ICMS, porque ele dispõe sobre as regras da substituição e da antecipação tributária. Então, toda vez que esse convênio é alterado, a gente liga um alerta, né? Porque vem a alteração do 142, logo em seguida os estados começam a alterar suas legislações internas. Então, a gente teve, no mês 7, a publicação de uma alteração do 142 no segmento de produtos alimentícios e um produto no segmento de perfumaria e higiene pessoal. E essas alterações, elas teriam efeitos a partir de setembro e outubro. E essas alterações que entrariam em outubro, elas foram prorrogadas para janeiro de 2023, afetando o segmento de produtos alimentícios, especificamente dos produtos de chocolate, que entrariam em vigor alterações de itens, inclusões de itens desse tipo de produto, né, que entrariam agora no mês 10 e foram prorrogadas para 2023. Ainda dentro das publicações do CONFAS, nós tivemos, do mês 7 até o mês 9 agora, nós tivemos uma enxurrada de protocolos sendo alterados, né? Todos eles protocolos de substituição tributária. Nós tivemos, ao todo, foram 23 alterações que impactam diretamente nas operações de substituição tributária. E foram 7 segmentos afetados nessas alterações. Essas alterações, algumas, essas com publicação no mês 7, entraram em vigor já a partir de 1º de setembro. As publicações que foram mais ou menos em torno do dia 20 de setembro também entraram em vigor agora dia 1º do 10, e algumas alterações no ramo de produtos alimentícios, no segmento de produtos alimentícios, foi adiada um pouquinho para 2023. Você pode até comentar um pouquinho, né, Meiria, dessas alterações no segmento de produtos alimentícios? Foi bem impactante. Foi bem impactante. O setor de alimentícios, ele tem um protocolo, tem ainda o protocolo 188 de 2009, que trazia a relação de produtos alimentícios sujeitos a ST. Eles alteraram esse protocolo através do 52 de 2022, jogando a relação de produtos sujeitos a ST para o próprio convênio 142 de 2018. Eu acho isso muito positivo, porque a relação já está lá, senão você tem que ficar controlando dos produtos que podem ser sujeitos a ST do 142 com os que são efetivamente no protocolo, enfim. Aí quando entra algum no 142, tem que atualizar aquele protocolo original. Então isso é uma mudança positiva, só que é grande, porque esse anexo do segmento de alimentícios, ele é extenso. E esse protocolo 188 de 2009, ele tem várias exceções. Então, para o estado de Minas, não se aplica para os produtos XYZ. Para o estado do Rio, YZ. E aí, esse protocolo, ele foi alterado, o 52 de 2022, trouxe, inclusive, essas exclusões já por SESC. Então, facilitou também, primeiro, que a relação já fica do convênio 142, não tem discussão, e que as exclusões também estão determinadas pelo SESC. Agora, foi uma alteração gigantesca, porque o protocolo é grande, são muitos produtos, muitos estados envolvidos e muitas exceções. Então, para você fazer o mapeamento disso, tem que fazer com muito critério, porque senão você pode deixar um produto fora da ST ou não. Então, por exemplo, você tem Minas e Rio no protocolo. Às vezes, para um produto, não aplica para o Rio ou não aplica para Minas e vice-versa. Mas aí, pensando em vários estados, aí, vários produtos. Então, precisa tomar muito cuidado para mapear direitinho, para você não deixar de aplicar ST para algum produto que tenha, ou aplicar ST indevidamente para um produto que não tenha. E isso a gente sabe que ocasiona problema na barreira. Então, chega o caminhão na barreira do estado, aí não entra, ou porque falta o
o recolhimento ou porque o recolhimento está indevido. Então, isso dá muito transtorno para o contribuinte. Então, a gente lá na Avalara, né, fez um mapeamento disso. Em tempo real, dia 1º/10, isso estava disponível para os clientes para utilização no sistema deles. Porque essas alterações, assim, o que isso impacta, né, diretamente? Não basta hoje o contribuinte olhar se o estado dele participa de um determinado protocolo, Sim, né? Não só sim. no segmento de produtos alimentícios. Sim. Às vezes, o estado que ele está localizado está no protocolo, mas aquele produto específico que ele está comercializando, às vezes, não é aplicado para o estado para o qual ele está vendendo, né? Então, Sim. não basta só olhar, o meu estado participa do protocolo, é signatário, o produto que eu vendo está lá. Não, mas para onde eu vendo é uma exclusão, é uma exceção dentro daquela operação, dentro daquele protocolo, né? Sim. Isso é muito importante. Os protocolos, eles estão sendo atualizados, né, alterados, muito nesse sentido, assim, de trazer uma relação de produtos, mas trazer exceções de alguns SESTs que Sim. não são aplicados, ou quando é origem num determinado estado, ou quando é destino num determinado estado, mesmo aquele estado sendo signatário, assinando aquele acordo. Sim. Isso dificulta num primeiro momento na hora de você mapear, né? Porque Sim. é um mapeamento que você tem que fazer com muito critério, mas depois é muito melhor. Porque você não precisa pegar aquele protocolo e ainda olhar lá na legislação do estado Sim. e ficar fazendo um casamento se aquilo aplica ou não aplica. Está muito claro ali. A lista é essa, para esse estado não aplica para isso. Então, fica claro. Um primeiro momento é um trabalho maior, mas depois também fica muito mais tranquilo e claro para o contribuinte, né? Isso. E o que a gente tem percebido, né? Essas alterações, como eu disse, né? Esse mundo de protocolos que foi publicado aí nesses últimos meses, ele trouxe alterações em 7 segmentos, né? A gente teve, só para o pessoal ficar atento, assim, foi no segmento de materiais de limpeza alimentícios, que a gente acabou de citar, de bebidas frias, né? Que a gente chama que é cerveja, chopp, refrigerante, aparelhos mecânicos, eletromecânicos, materiais de construção, lâmpadas elétricas e açúcar de cana. Foram esses 7 segmentos impactados, né, afetados. E, assim, o que é interessante e é legal, assim, nessas alterações, são essas atualizações que esses protocolos novos vêm trazendo em protocolos antigos, né? Porque, igual a Meire citou, por exemplo, um protocolo de 2009 que tinha uma lista própria de produtos, né? E aí é bem complicado para o contribuinte acompanhar, porque é um protocolo que não traz SEST, não trazia, né? Não trazia SEST. E aí o contribuinte ficava, que relação de itens eu sigo? Eu sigo a relação do 142 de 2018, sigo a relação que está naquele protocolo, que é um protocolo bem antigo, né? Então, essas alterações, elas vieram nesse sentido de, muitas vezes, fazer com que o contribuinte deixe de adotar aquela lista, que era uma lista antiga, que estava num protocolo lá de trás, comece a aplicar a lista do 142 de 2018, então isso facilita a vida de todo mundo, né? Porque você vai seguir uma única lista. Essas exceções de aplicação, às vezes de um produto que não se aplica para uma determinada origem, para um determinado destino. Alterações de itens mesmo, né? Às vezes alguma alteração de descrição, renumeração. E uma alteração importante, né, que a gente já vem falando nos nossos outros episódios, que é a saída do Rio Grande do Sul de vários segmentos, né, de ST, e aí os protocolos foram se adequando, porque a partir de 1/10 entrou, né, uma outra lista de segmentos que o Rio Grande do Sul deixou de participar na ST, e aí esses protocolos, essas alterações foram também nesse sentido, de revogar alguns atos, alguns acordos que o Rio Grande do Sul participava somente com outro estado, então não tem sentido mais existir esses protocolos, e excluir o Rio Grande do Sul de protocolos onde haviam mais estados envolvidos para que aqueles estados passem a não reter o ICMS nas operações envolvendo o Rio Grande do Sul. Então, foram mais ou menos, assim, basicamente essas alterações aí que foram trazidas por esses protocolos. E lembrando que tinha previsão já no próprio convênio 142, né, que esses protocolos fossem ajustados, né? Isso. Porque a gente tem uma confusão, é muito protocolo, às vezes o mesmo segmento, o estado participa de vários protocolos com outros estados, então eles já viram a necessidade de adequar isso quando da publicação do convênio 142. Os estados vão
vão publicar, tinha até um prazo, aí como eles não conseguiram cumprir, eles tiraram o prazo, mas assim, está no radar, né? Estão fazendo aos poucos, né? De fazer aos poucos a adequação desses protocolos, né, desses convênios. Isso, a gente vai deixar para vocês na tela uma relação de todos esses protocolos, a data de publicação deles, os efeitos de cada um, mas só para vocês terem uma ideia do que a Meire falou, assim, dessa adequação, a gente teve 23 protocolos que alteraram 7 segmentos, ou seja, é mais de um protocolo por segmento, porque às vezes para o mesmo segmento a gente tem 10 protocolos, né? Então é realmente difícil aí de acompanhar, então é importante estar sempre de olho nessas alterações, tá? Não, que bom, gente. Posso Claro. só fazer mais uma colocação, só trazendo um pouquinho para o estado, a gente pegou um destaque de São Paulo, que também teve a publicação de várias portarias, que são portarias que tratam, né, dispõem sobre a base de cálculo da ST, trazendo lá a relação de IVAs, né, de margem de valor agregado. Então, nós tivemos também, que é bem legal, todo mundo ficar ligado nisso, de olho nessas alterações. Por quê? Porque foram prorrogados IVAs que venceriam agora no final de setembro, foram prorrogados para 2023, 2024, então continuam vigentes. Ficar de olho nisso, e algumas alterações também. Então, a gente falou, eu falei no início, da alteração do 142, como que isso impacta, né? Então, a gente teve também a questão de São Paulo, né, Meire? Dos chocolates. Dos chocolates, Sim. né? Que eles entrariam em vigor a partir de 1º/10. Isso. Aí São Paulo preparou a legislação, porque o 142, ele traz a relação dos produtos que podem ter ST. E aí o Estado tem que determinar ST. Aí São Paulo adequou a legislação, já colocou o IVA para aquele chocolate a partir de 1º/10. Aí veio o convênio e prorrogou. Não, é para 2023. Mas aí São Paulo não fez nada. E aí ficou todo mundo. E agora? Aplico a ST em 1/10, porque o Estado colocou, ou não aplico porque aquilo não existe ainda no convênio 142. Né? Então, o contribuinte fica nesse impasse. Aplico ou não aplico? Aí, né, nos 45 do dia segundo 28 do 9. São Paulo também seguiu a prorrogação para 2023 e aí ficou tudo tranquilo. E aí a nossa corrida... Corrida contra o trem. Tira do sistema. Exatamente. Mas, enfim, o bom é que a gente consegue fazer essas atualizações já com data de vigência futura, então a gente não precisa esperar o dia anterior para colocar no ar. Então, a gente deixa isso tudo pronto, quando vira a data, o sistema já atualiza isso para o nosso cliente. Isso, exatamente. Foram, basicamente, assim, essas alterações que a gente queria trazer hoje, todas relacionadas à substituição tributária, que é aí a grande preocupação, né, de estar tudo sempre em dia, porque a maioria das operações que os clientes utilizam. Então, é isso. Bom, gente, então eu quero alterações. agradecer vocês pela participação. Ainda bem que vocês estão sempre atentas a tantos protocolos, datas, prazos, tantas mudanças. Eu tenho certeza que deve estar ajudando muitas empresas, pessoas, esse podcast nosso. Quero também deixar aqui um convite para o nosso próximo episódio, que vão ter os 2 convidados, Vanessa Domene, do Lima Júnior e Advogados, e o professor Alberto Macedo, assessor especial da Secretaria Municipal de São Paulo, da Fazenda de São Paulo. Então, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui novamente. Obrigada. Fique ligado aí no nosso episódio, no nosso podcast, tá bom, gente? Muito obrigado.